Todos nós sabemos que a água é fundamental para manter a vida no planeta. E o Brasil está numa situação confortável quanto aos recursos hídricos. Possuímos nada menos do que 12% de toda a água doce do mundo. Mas ainda não sabemos utilizar esse importante recurso de forma eficiente. 40% de toda a água retirada da superfície e do subsolo do país é desperdiçada. Além disso, a distribuição ainda não é feita de forma igualitária entre as regiões brasileiras. É por isso que a criação de novas políticas públicas se torna cada vez mais urgente. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a professora de Administração Pública da UDESC, Melissa Elimelo, e o aluno de Administração Pública também da UDESC, Rogério Cleli. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigada. Eu que agradeço. Professora, o Brasil, que é um país tão rico em recursos hídricos e que ainda há muito desperdício, qual a dificuldade de se fazer políticas públicas eficientes no uso racional desse tão importante recurso que nós temos em abundância? Em primeiro lugar, há uma dificuldade conceitual para se pensar a água, né? Se por um lado a água é percebida como um direito humano fundamental, por outro lado, como recurso hídrico, ela também é percebida como recurso natural, com valor econômico. Então, a gente entra em dificuldades de várias ordens. Primeiro, a gente poderia citar a própria questão da complexidade, dos problemas da própria gestão do processo de abastecimento em relação à água. Então, em termos de problemas quantitativos, a gente pode pensar na quantidade de pessoas que têm acesso a esse recurso, né? Em contrapartida, há também a questão do uso muito grande para a produção, né? Em termos no estado de Santa Catarina, por exemplo, a questão da suinocultura, a produção de arroz, que também usa muito, consome muita água. Por outro lado, a gente também tem um problema quantitativo, que é saber qual é a segurança que a gente tem no nível de qualidade dessa água que a gente tem acesso. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil, nós temos água, digamos, em abundância. As pessoas, elas têm essa ideia. Até onde essa ideia é correta e até onde há necessidade de se pensar a utilização desses recursos de forma mais sustentável? Sim, de fato o Brasil tem um grande potencial em termos de recursos hídricos. No entanto, o nosso sistema de gerenciamento da água possui vários gargalos, né? Então é um sistema que possui muitos problemas no sentido da eficácia desse sistema. Então há muito desperdício, não só no desperdício no uso humano, né, no consumo que a gente tem residencial, mas o desperdício em termos do sistema, né, da distribuição da própria água. As próprias companhias de abastecimento também têm a sua parcela de culpa nessa questão. Perfeito, exatamente. Muitas têm uma rede bastante antigas ainda. Vazamentos ocorrem com uma certa frequência. Isso. Precisa haver mais investimentos nesse quesito. Isso, exatamente. Outros problemas são as interfaces que a água possui com a questão ambiental e a própria questão das mudanças climáticas. Então, entram nessa questão o desmatamento, especialmente das matas ciliares, que tem uma função da preservação dos recursos hídricos fundamental, né? Outra questão, o próprio processo de assoreamento dos rios, a erosão, o processo de poluição das nossas águas. Poluição, inclusive, muitas vezes com contaminação biológica, é um problema bastante grave, né? No mundo todo, no Brasil também. Com relação ao desperdício doméstico, a professora acredita que é preciso trabalhar melhor essa questão? As pessoas ainda utilizam mal a água, elas acham que é um recurso que nunca vai acabar, lavam carro, lavam calçada, ou talvez esse desperdício ele não é tão, ele não tem uma participação tão grande no geral? Eu acredito que, sem dúvida, a questão da conscientização do uso ela é fundamental. Em todos os níveis, né? Seja no uso mais residencial, né? Enfim, mas é preciso pensar a questão de uma forma um pouco mais contextualizada em termos de modo de produção capitalista, né? Em que a gente usa esse recurso em níveis muito mais preocupantes, né? Seja na indústria, seja no agronegócio, né? Então é preciso contextualizar um pouco em que medida de fato o consumidor doméstico tem um papel tão fundamental nessa questão, né? Talvez na hora de escolher os produtos que vai consumir, né? Em termos de uso no processo, exatamente. Existem alguns sistemas de selos, inclusive, para estimular esse consumo mais consciente.
A professora falou que, no caso das políticas públicas, são dois fatores principais que interferem, que seria o fator econômico e o fator ambiental. A professora acredita que o fator econômico ainda se sobrepõe ao fator ambiental? Há uma relação muito difícil entre a questão ambiental e a questão econômica, né? Se por um lado a gente percebe que todos os recursos naturais são imprescindíveis para o processo econômico, por outro há uma dificuldade de se entender o bem ambiental como um valor, como algo que tenha valor por si só. Então essa é uma quais dificuldade. São os riscos de dessa utilização irresponsável desse recurso tão importante que nós temos? Me parece que o principal risco seja comprometer a existência das futuras gerações. Essa seria a principal dificuldade. Quais são as previsões mais pessimistas aí que nós temos? Olha, há uma série de países, de sociedades inteiras que já têm dificuldade de abastecimento, de uso humano da água, sem dúvida. Para nós essa realidade parece muito distante, mas ela é contemporânea. Uhum. Rogério, a gente sabe que as cidades, né, elas são grandes responsáveis pela questão do desperdício, além da distribuição, né, essa questão da distribuição dos vazamentos nas redes de distribuição, quais são os outros fatores também que interferem muito nessa questão do desperdício? Bem, eu acredito que os principais fatores que interferem nessa questão do desperdício é a falta de conscientização da população, né, da sociedade sobre a preservação da água, né? E tendo uma visão mais multicêntrica dessa questão, eu acredito que parte também do poder público está influenciando as pessoas, está contribuindo com isso, para que as pessoas possam ter uma visão mais responsável da utilização da água, né? A contaminação das fontes, ela também é grave? A gente sabe que em Santa Catarina, por exemplo, é um estado que ainda está muito atrasado na questão do saneamento básico. Sem dúvida, principalmente na questão da agricultura, como a própria professora falou, a questão da silvicultura também é um problema muito grave para o estado de Santa Catarina, não só para o estado de Santa Catarina, mas para diversos estados do Brasil, onde a agricultura e outras fontes de produção acabam contaminando o solo freático e acabam contaminando também os rios, né? Como, por exemplo, é o caso de Balneário Camboriú. Uhum. Inclusive você participou de um projeto recente agora em Balneário Camboriú para tentar resolver, vocês reuniram diversos atores sociais para tentar achar soluções para essa questão do desperdício. Exatamente, foi feita uma mesa redonda, né, lá no UDESC de Balneário Camboriú, na disciplina de políticas públicas, onde foi debatido questões referentes ao Rio Camboriú, né? Então foi chamado autoridades tanto do município de Camboriú, aonde é a nascente, quanto autoridades do município de Balneário Camboriú, onde é a foz do rio. E aí foi discutido questões de políticas públicas referentes ao uso do Rio Camboriú, né? Uhum. A questão dessas políticas públicas, ela precisa ser pensada em conjunto, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Todo o processo de gestão da água precisa ser um processo descentralizado. Não é só culpa do governo. Não, tanto nos diversos níveis federativos, seja ele federal, seja estadual, seja no nível municipal, quanto uma descentralização no sentido de abrir espaços institucionais para a participação da sociedade civil. E a questão da água, como a questão ambiental como um todo, requer essa participação. Aí a gente pode, inclusive, perceber o papel da universidade dentro desse contexto, né? No sentido de abrir seus espaços de discussão para a sociedade. Nessa oportunidade a gente teve a participação não só de membros dos órgãos ambientais, mas também professores, tanto da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, quanto da Univale também, né, que tem uma sede lá próxima ao UDESC. Eu peço licença para vocês porque o nosso tempo do primeiro bloco se esgotou. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto no segundo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e em instantes nós voltaremos com o nosso debate sobre políticas públicas em recursos hídricos. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre políticas públicas em recursos hídricos. Aqui conosco a professora do curso de Administração Pública da UDESC, Melissa Elimelo, e o acadêmico também do curso de Administração Pública da UDESC, Rogério Cléry. Rogério, no primeiro bloco, então, nós começamos a falar sobre esse projeto que vocês desenvolveram em Balneário Camboriú, a UDESC, junto com várias instituições
e a sociedade civil organizada também. Quais foram os principais problemas que vocês detectaram na utilização dos recursos hídricos no município e na região? Bem, os dois problemas estão tanto no município de Camboriú quanto Balneário Camboriú, né? Camboriú sofre com um problema muito grave, muito sério, que é a questão da agricultura, né, os arrozais, onde se utiliza produtos de agrotóxico para poder estar fazendo a preservação dos arrozais, né. E em Balneário Camboriú tem um problema ainda mais sério, que é a questão da construção civil e do crescimento desenfreado da cidade de Balneário Camboriú. Então, Camboriú, em Camboriú fica a nascente do rio e Balneário fica a foz. Rio Camboriú. Do rio Camboriú, exatamente. Para você poder tratar os problemas do rio, você tem que tratar desde lá da nascente até a foz. Então, não adianta Balneário Camboriú... A contaminação do rio? Isso, a contaminação do rio você tem que tratar desde Camboriú até Balneário. Então não adianta você desenvolver políticas públicas no município de Balneário Camboriú, com a participação da sociedade de Balneário Camboriú, se você não tiver a participação da sociedade e do município de Camboriú também. É necessário ali, então, ações conjuntas entre os dois municípios. Exatamente. Até uma proposta que já vem sendo debatida há muito tempo pelos dois municípios é que seja criado um consórcio para você poder fazer uma divisão dos problemas, fazer uma divisão das soluções também, tanto para o município de Camboriú e para o município de Balneário Camboriú também. Então você unir forças para você poder fazer a preservação desse rio, que é de responsabilidade e é de importância para as duas cidades. Várias instituições ali estão também comprometidas com esse processo. Quem, por exemplo, está participando? Exatamente. A Prefeitura de Camboriú, a Prefeitura de Balneário Camboriú, a Fundação do Meio Ambiente das duas cidades estão participando também. Só que o mais importante que eu diria, que nós aprendemos na disciplina de políticas públicas, é a participação da sociedade civil organizada para poder estar buscando a solução desses problemas, né? Uma visão mais multicêntrica, como eu falei, você tem que buscar a sociedade para poder estar buscando soluções também para a busca da solução desses problemas, entendeu? E não é uma tarefa fácil, porque você tem diversas visões para a solução desse problema. Só que é aí que entra a grande, vamos dizer, a grande sacada da democracia, né? Professora, esse problema em Balneário Camboriú também ocorre provavelmente em outras regiões do estado também. Mas esse é um exemplo importante de como esse problema, se a sociedade civil estiver interessada, se os diversos órgãos públicos estiverem interessados, podem encontrar soluções. Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão que ele coloca, que é a necessidade de abertura, de participação para a sociedade, né? Então, mas não adianta só a criação dos espaços sem que haja efetivamente um empoderamento dessa sociedade para que ela possa fazer parte dos processos de tomadas de decisão acerca, seja da questão da água, seja da questão ambiental, em um nível mais amplo dessa questão, né, que envolve. A universidade, ela pode desempenhar um papel importante nesse sentido como catalisadora desse processo. Sim, é claro, não só na formação de pessoas qualificadas para discutir a questão da água, porque, veja bem, para se ter a participação mais eficaz, um primeiro passo é a informação de qualidade, né? Sem dúvida, a universidade pode proporcionar isso, e não só isso, também espaços para o debate. Isso é fundamental. Então, eu chamo a atenção para essa iniciativa dos alunos do 5º termo de Administração Pública da UDESC, de Balneário Camboriú, porque foi um projeto em que eles tiveram participação desde o início, desde a escolha do tema, o Rio Camboriú, da preservação da nascente ao consumo consciente, até as práticas mais recentes, como do último dia 21 de maio, que foi o evento em que eles tornaram possível, de fato, um momento de diálogo, né, entre esses atores. Com certeza, uma iniciativa aí que esperamos que seja copiada e reproduzida aí por todos os cantos do estado, né? Professora, a gente sabe que Santa Catarina também está em cima hoje de um dos maiores mananciais de água subterrânea do Brasil, que é o Aquífero Guarani. A gente sabe que ele ainda não está sendo utilizado, ou está sendo utilizado muitas vezes de uma maneira equivocada, e também não existe uma política pública de utilização desse recurso. Na verdade, Gutierrez, o Brasil possui uma política nacional de recursos hídricos.
né? Uma lei que cria uma política nacional, cria o plano, cria toda uma estrutura, digamos assim, administrativa e de gestão da questão dos recursos hídricos, né? A política nacional, ela é criada num contexto de redemocratização do Brasil, né? Pós-Constituição de 1988, então a gente percebe assim a abertura de vários espaços de participação para que seja possível uma gestão mais multicêntrica, como colocou o Rogério, né? Uma das diretrizes desse plano nacional seria a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. Então, uma abertura para a discussão desses problemas, dessas complexidades de maneira mais conjunta. Além disso, o Plano Nacional também remete à participação dos estados dentro dessa gestão dos recursos hídricos. Então, há a criação de um plano estadual, no caso de Santa Catarina, um plano estadual de recursos hídricos, né, uma política estadual de recursos hídricos e todo um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, não só a nível nacional, como a nível estadual e também a nível de bacias hidrográficas. Com certeza, no caso do aquífero Guarani também se precisa pensar de forma conjunta, até porque ele abrange ali vários estados do Brasil, inclusive países vizinhos. Exatamente, então entra uma questão não só de governança interna, mas de governança global em termos de recursos hídricos, né? E pensar atores com papéis diferenciados, com níveis de poder diferenciados, né, dentro desse processo. Quem são os atores que, digamos assim, criam as políticas públicas, né, e aqueles atores que acatam as políticas públicas. Professor, e com relação a essa política pública, esse Plano Nacional de Recursos Hídricos, como é que está na prática a aplicação desse plano? Veja bem, há digamos que uma principal dificuldade, né, porque dentro desse sistema há os comitês de bacias hidrográficas, faz parte desse sistema de gerenciamento, né? Inclusive nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente do comitê de bacias lá do Rio Camboriú, no sentido de dizer que há uma dificuldade de fazer essa comunicação com a sociedade, para que haja realmente espaços de participação, de que a sociedade escolha, né, qual é o modelo de desenvolvimento que queremos, de forma consciente. A participação da sociedade ainda é difícil de se obter ou a população ela está mais consciente da necessidade de preservação dos recursos? Esse é um bom problema de pesquisa, Gutierrez. Na verdade, há, sem dúvida, depois da... É uma dificuldade a participação da sociedade? É uma dificuldade porque muitas vezes há uma dificuldade no acesso à informação, né? Há uma dificuldade de gerenciamento do próprio tempo das pessoas, né? Do seu tempo de trabalho, digamos assim, tendo em vista jornadas de trabalhos longas, né? E muitas vezes as discussões são feitas em horários em que não é possível essa participação. E, sobretudo, me parece que muitas vezes a não noção da importância do interesse em discutir essas questões. Só para encerrar, que orientações vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo, que ações que elas poderiam desempenhar para que esse consumo, propriamente em casa, né, esse consumo diário de água, se torne mais consciente e mais eficiente? Olha, primeiro eu diria que a principal contribuição que a sociedade pode dar para a preservação da água seria a participação nesse debate de políticas públicas no que se refere à água. Agora, dentro de casa, claro, a gente tem aquelas questões que a gente aprende desde criança, lá, que é fechar a água, torneira, não lavar o carro, enfim, uma série de ações que nós podemos tomar para estar fazendo a preservação da água, mas a participação da população na preservação da água e dos recursos hídricos no Brasil, eu acho que é o mais importante, mais decisiva, né? Então, tá bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, agradeço muito a participação de vocês no nosso programa. Obrigada. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na próxima semana, então, nós traremos aí novos assuntos, novos temas, sempre relacionados à administração pública. Até lá e continue na nossa programação.